Eu sou o Shaul, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Saúde Plena, onde nós falamos da saúde como um todo, saúde física, mental e espiritual. Nós precisamos, irmãos, estar atento às instruções do nosso Pai, do nosso grande Elohim, o Supremo, a suprema autoridade do universo, que é o que significado do nome Elohim, é a suprema autoridade do universo. E é em nome dele, o nosso Yahweh, que é o Elohim, acima de tudo e de todos, é quem revela essas coisas para nós. Eu, como profeta dele, eu tenho uma responsabilidade muito grande de trazer o conhecimento, a verdade ao coração, à mente dos nossos irmãos, de nossos amigos e de todos os eleitos de Yahweh. E nós, irmãos, devemos aprender que o conhecimento do nosso Pai é que nos garante a estabilidade e a certeza de que as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, como o nosso próprio Pai as revelou para nós. E como eu disse no vídeo passado, o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso está em Oséias 4:6. E eu vou continuar falando aqui da saúde do corpo, e quero que vocês fiquem atentos àquilo que nós vamos mostrar aqui. E não se preocupe, meus irmãos, eu não vou pedir para vocês comprarem nada de mim. O que vocês vão ter que fazer é comprar lá no mercado onde vocês compram, na feira onde vocês compram, e saber usar os produtos, porque hoje nós vamos falar da diabetes, como se livrar da diabetes, como se livrar dessa doença que assola a humanidade. E nós vamos estar estudando esse assunto dentro de um contexto todo especial. E o conhecimento, irmão, tem tudo a ver com a nossa saúde. Sem conhecimento, nós não vamos obter saúde, a não ser se for por um acaso. As pessoas podem ter um bom hábito de saúde e por isso tem saúde, porque tem um bom hábito. E tem um bom hábito, se ninguém ensinou a ela a comer do jeito que deve comer, então se ela come direito, foi o acaso. O acaso, entre aspas, né? De forma especial, porque Yahweh tem pessoas, irmãos, especiais neste mundo. Pessoas que ele recompensa pelas suas atitudes. Então, a bondade de Yahweh chega a tais pessoas. Quando você vai ver, a pessoa está fazendo as coisas corretas, as coisas certas, e nem sabem que o motivo delas terem tanta saúde é pelo hábito de vida que elas escolheram viver. Mas dentro do contexto da saúde física, mental e espiritual, irmãos, nós temos um parâmetro a seguir. Porque mesmo conhecendo toda a alimentação, como se deve alimentar, mesmo fazendo tudo correto, mas se nós não buscarmos a bondade, não formos pessoas boas, umas para com as outras, boas também para com toda a criação, porque nós não devemos ser bons uns para com os outros apenas, mas devemos ser bons em prol de toda a criação. E sem mais delongas, eu quero abrir as escrituras com vocês no livro de Oséias 6:6. Oséias 6, verso 6. Pois bondade quero e não sacrifício, e o conhecimento do Yahweh mais do que os holocaustos.
O conhecimento aqui, irmãos, eu falei aqui Ial, mas é a mesma pessoa. Ial e Aloim é a mesma pessoa, não é esse nome aqui não. Esse nome aqui, ele é um nome paganizado. Ele é a raiz de um ídolo de Babilônia. Entendeu? Então aqui a gente tem que ler Aloim, cujo significado é suprema autoridade. E aqui é onde eu li bondade, pois bondade quero e não sacrifício, e o conhecimento do Aloim mais do que os holocaustos. Aqui, irmãos, onde eu li bondade, a gente deve ler bondade mesmo. Por que a gente deve ler bondade? Porque, irmãos, misericórdia é concordar com a miséria. Quando você fala misericórdia, Pai, você que está dizendo para ele, concorda com a minha miséria. Entendeu? Misericórdia. Córdia vem de concordar. Concorda com a miséria, irmão? Você quer que o Pai concorde com a tua miséria? Ou com a miséria de um modo geral? Não, irmãos. Ali, onde está escrito misericórdia, a gente tem que ler bondade. Entendeu? Porque Ial quer que nós sejamos bons. Porque a bondade, irmãos, ela reaviva, como é que eu posso falar? Eu estou procurando aqui a palavra correta para falar. Ela reaviva no nosso organismo células que estavam adormecidas, vamos dizer assim, células que estavam adormecidas, ela reaviva. Porque o que a palavra diz? Um coração tranquilo, uma mente tranquila é saúde para a carne. Mas uma mente atribulada apodrece até os ossos. Não é isso que a gente encontra lá em Provérbio? Agora, o que faz a gente ter uma mente tranquila? É sermos bons uns para com os outros, sermos bons com toda a criação de Ial. Não adianta a gente fazer o que eu vou ensinar aqui dentro da área da alimentação, se nós não tivermos no contexto, irmãos, temos bondade um para com os outros. Lembra da expressão bondade, não misericórdia. Miséria, olha só, a palavra misericórdia, miséria. O que lembra miséria? Miséria é miséria. O que lembra córdia? É concordar com a miséria. Por isso, Ial diz lá em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você pede misericórdia, você está pedindo miséria para a sua vida. Você está pedindo que Ial concorde com a miséria. E nós não devemos, irmãos, concordar com a miséria. A miséria não faz parte do caráter de Ial. Então nós temos que, no lugar de ler misericórdia, bondade. Lembra que Yahshua diz? Um só. Por que me chamas bom? Um só é bom. Porque a bondade de alma, por que ele disse um só é bom? Porque a bondade de alma está acima de toda bondade. Você acha que Yahshua não foi uma pessoa boa quando ele esteve aqui e é até hoje? É lógico, mas quando ele disse que um só é bom, porque a bondade do Yahweh, a bondade do Aloim, da suprema majestade, ela está acima de todos. E nós temos, irmãos, que copiar a bondade do nosso Pai, para que todas as outras coisas, principalmente dentro da área que nós vamos falar agora, da alimentação, da área que vai nos dar o caminho para nos livrarmos da diabetes, porque eu, pela bondade de Al, já fui abençoado com o banimento da diabetes da minha vida. Já fui abençoado, irmãos. E Al me curou da diabetes, me passando instruções através da alimentação. Instruções essas que eu vou trazer aqui agora para vocês. Através da alimentação a gente vai conseguir ter qualidade de vida, expulsar muitas deficiências do nosso corpo. Às vezes, irmãos, as pessoas procuram, e isso surte efeito, por exemplo, a catarata é uma doença também que assola a humanidade. E dentro da alimentação, irmãos, nós conseguimos até a cura dessa doença. Porque
a pessoa enxergando mal por causa da catarata, fazendo uma alimentação, tendo uma alimentação saudável, a gente não precisa ficar preocupado em conseguir uma cirurgia lá do sistema porco de saúde, porque SUS, dentro do latim, a palavra SUS significa porco. E o sistema porco de saúde, irmãos, ele judia das pessoas. Judia das pessoas. Então, obtendo uma boa alimentação, nós também vamos obter saúde. Entende? E eu quero falar aqui, irmãos, eu vou falar hoje do limão, porém, entretanto, eu vou trazer o máximo que eu puder de informação. Quando eu pedi IAL para me curar da diabetes, ele não pôde curar, não porque ele não tem o poder para curar. Ele não curou porque aonde nossa mão pode ir, ele não coloca dele. Mas ele, pela bondade dele, me deu a sabedoria, me deu o conhecimento para que eu pudesse fazer as coisas certas. E eu agora, irmãos, não sei se no corpo, se fora do corpo, como que eu recebi a visão das coisas que eu vou trazer para vocês. Como profeta dele, vocês podem acreditar no que eu vou falar para vocês. A minha alimentação, irmãos, ela não teve uma mudança radical. Não teve uma mudança radical. Mas ela teve uma maneira especial de preparar aquilo que eu já usava. Porque, irmãos, a preparação do alimento, o alimento pode ser bom, mas mal preparado, ele não vai produzir o resultado pelo qual foi criado por IAL, para trazer os benefícios para o nosso corpo. Por exemplo, IAL me deu a instrução de usar berinjela, pepino, cenoura, beterraba. As pessoas botam um terror com a beterraba para pessoas que têm hipoglicemia. As pessoas que têm hipoglicemia. As pessoas que têm a diabetes, mas as pessoas botam um terror. Não pode comer beterraba. Como assim não pode comer beterraba? Você e eu podemos comer todas as coisas que IAL criou. Todas as coisas que IAL criou, irmão, nós podemos comer livremente. Só que nós temos que saber comer. Entendeu? Por exemplo, para diabetes, para hipoglicemia, as pessoas diabolizam a banana. A banana foi IAL que criou, irmãos. Tudo que IAL criou, a gente pode usar. Eu não deixei de beber meu caldo de cana. Agora, tem as guloseimas, né, irmãos? Tem as guloseimas que a gente tem que tomar cuidado e se comer guloseimas, né, os manjares, se comer, você tem que fazer o procedimento correto. Não é pecado você comer um pudim. Eu tinha diabetes, irmãos. Quando eu tinha diabetes, eu comia. Agora que eu não tenho mais, eu vou deixar de comer? Não. Eu como pudim, irmãos. Eu como doce de abóbora, como doce de leite. Eu como, irmão, como bolo. Eu como o que eu comia antes. O que eu comia antes, eu continuo comendo. Só que, como eu falei para você, chuchu, beterraba, berinjela, cenoura, maçã. Se eu estou esquecendo alguma coisa. Maçã, 200 gramas de amendoim, cru ou torrado, de preferência cru. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não, estou esquecendo de nada não. Se puder, bota um dentinho de alho, bate tudo isso no liquidificador. E toma durante 60 dias. Faz isso durante 60 dias. E depois de 60 dias, irmãos, se você não aguentar 60, se puder chegar aos 40, é um bom parâmetro.
Aí depois você pode fazer 2 vezes na semana esse coquetel. Você faz 2 vezes na semana esse coquetel. E você vai usar, vou falar agora do limão, você vai usar 1,5 limão por dia. Isso se você faz 3 refeições. Se fizer 4 refeições, você vai usar 2 limões. Porque é uma banda depois do café, nunca de estômago vazio, irmão. De estômago vazio dá problema. Nunca de estômago vazio, sempre depois das refeições, logo depois das refeições. E quando você usar o limão depois das refeições, passa uma água na boca, bochecha, joga a água fora e escova os dentes. Não escova os dentes sem primeiro bochechar e jogar a água fora, porque você, ao beber o limão ele é um produto que faz limpeza, irmãos. E ele, se ficar na nossa boca, ele pode tirar o esmalte dos dentes. Então você bochecha, joga a água fora, aí escova o seu dente. Seu dente vai ficar branquinho, irmãos, olha só. Meu dente é assim. Então sempre, depois das refeições, você faz isso. Meio limão, depois do café, depois do almoço. Se tiver lanche da tarde, depois do lanche da tarde. Se tiver janta, depois da janta. Aí vai dar 2 bandas, vai dar 2 limões por dia, se você faz 4 refeições. Se faz 3, vai dar 1,5. Entendeu? Então, dentro desse contexto, irmãos, o limão vai trabalhar no nosso organismo como um condutor de energia. Porque o limão, ele tem energia, irmãos. E a energia do limão é uma energia limpa. E o limão vai fazer grandes coisas no teu e no meu organismo. A minha pressão, irmãos, ela era 12/8. Eu nunca tive pressão alta. Depois que eu comecei a usar o limão, a minha pressão foi para 11/7. 11/7 é uma pressão tão regular como 12/8. Só que 11/7 ainda é melhor do que 12/8. Por quê? Porque manteve o padrão de 4 pontos de uma para outra. 12/8 são 4 pontos. Do 8 para o 12 são 4 pontos. 8 para chegar a 12 são 4. E mesma coisa, 11/7. 7 para chegar a 11, 4. Sempre o quadrante. Você observa que fica sempre no quadrante. Uma pressão, irmãos, 8/4. Uma pressão 8/4 é uma pressão perfeita, irmão. Mas observe que está sempre no quadrante. Porque o quadrante é que fecha tudo. Entendeu? Eu tenho um vídeo lá no outro canal, no canal Yao Shalaim, que lá eu falo do quadrante. De repente eu vou trazer aqui também. Mas lá eu tenho um vídeo lá que fala do quadrante. O nome do vídeo é o quadrante de Yao, se não me falha a memória. Lá no canal Yao Shalaim. Então, irmãos, dentro de toda essa estrutura, nós podemos ver que a alimentação tem tudo a ver. E o limão, vários benefícios, irmãos, que o limão tem. O limão tem benefício, irmãos, tremendo. Além de deixar o nosso sangue alcalino, o que é um sangue alcalino? É um sangue, irmãos, energizado. Qualquer bactéria que faça mal para o nosso corpo, se ela encontrar um sangue alcalino, um sangue energizado, um sangue no qual ela não foi preparada para lidar com ele, ela vai morrer, irmãos. Eu e minha esposa não tomamos nenhuma dessas picadinhas aí que o sistema manda tomar. Nós não tomamos picadinha nenhuma, irmãos. Depois que eu conheci essas coisas, tem para mais de 4 anos que eu não vou a médico. Não vou a médico porque Yao é quem cuida de mim. A minha esposa está no mesmo caminho. Tem bastante tempo também que ela não vai a médico. Ela tomava 12 remédios. Hoje, ela toma só apenas 2 até a segunda ordem, porque eu acredito, se Yao assim determinar, ele vai tirar esses 2 comprimidos que ela usa. É o Vastarel, ela usa o Vastarel
o Vastarel, e o Propanolol, por causa da angina, entendeu? Mas eu tenho o meu Hemonar firme em IAL. Para quem tomava 12, agora está tomando só 2, irmãos. E esses 2 vai ser tirado quando o IAL determinar. Quando ele trazer ou para esse amigo que vos fala, ou para minha esposa, a instrução do parar com esses 2 comprimidos. E a pressão da minha mulher está tremenda, irmãos. Bate bem para a idade dela, 87 anos. Porque minha mulher tem 87 anos. Então, uma pressão batendo 14/8, 15/9, para uma pessoa de 87 anos, não é nada mal, irmãos. Porque a tendência, quando a gente vai envelhecendo, tudo do nosso ser envelhece também. E funciona de forma diferente. Mas eu tenho o Hemonar IAL, que ele tem a condição, através do próprio alimento, porque se for através do próprio alimento, ele vai fazer o que tiver preciso fazer. O alimento vai fazer o que for preciso fazer. E se o alimento não tiver a capacidade mais de fazer o que é preciso fazer, que IAL sabe até onde vai a capacidade do alimento no nosso organismo, aí ele entra com a providência dele, irmãos. Afinal de contas, IAL mora no nosso corpo. Então ele nos instrui a ter o procedimento correto com a nossa saúde, porque o corpo é dele, irmãos. Por exemplo, eu moro nessa casa. Se precisa de reforma nessa casa, quem é que tem que fazer a reforma? Sou eu que estou morando dentro dela. E mesma coisa, não pensa você que é mérito nosso, não. Toda e qualquer reforma que acontecer para o nosso benefício, irmãos, é IAL que traz. IAL que traz, ele passa as instruções, nós que somos servos e temente a ele, nós vamos seguir. Nós vamos seguir, irmãos. No próximo vídeo, eu vou trazer aos irmãos o benefício que o sal traz no nosso organismo. Mas lembrando, irmãos, todo e qualquer benefício que a alimentação pode trazer, se nós não tivermos uma conversão, uma meia volta no nosso estilo de vida moral, no trato com os homens e no trato com a natureza, o alimento não vai fazer aquilo que uma mente sadia, somente ela pode fazer. E uma mente sadia, irmãos, é saúde para a carne. Mas uma mente contaminada, uma mente que não está a serviço de algo, uma mente rancorosa, uma mente cheia de inveja, apodrece os ossos. Então, lembrando, para que nós possamos ter saúde física, boa alimentação, junto com a saúde da alma, com a saúde mental. Quando a gente fala alma, irmão, a gente está falando o mental, o intelecto. Se a gente tiver um intelecto contaminado, um intelecto que não honra a IAL, que não respeita ao próximo, tudo que a gente fizer na área da alimentação vai ficar limitado. Porque, irmãos, nós somos um ser que tem uma composição, uma tricotomia. Nós somos um ser triúnico. Ou seja, no nosso ser existe uma tricotomia. Existe espírito, alma e corpo. Alma e corpo não são a mesma coisa, irmãos. A alma é a saída, é as emoções, o intelecto. É o intelecto. A alma é o intelecto. A alma é o que dá o incentivo. A alma, o intelecto. Eu estou aqui falando com vocês, as palavras estão saindo. Por quê? Por que as palavras estão saindo? O cérebro está conduzindo, levando a informação para as cordas vocais para que elas possam funcionar e a palavra sair. Você observa que uma pessoa, quando sofre um derrame cerebral, ela fica com dificuldade de falar, irmãos, porque foi afetado
foi afetado o cérebro, foi afetado as emoções, o intelecto, aí você perde movimento, porque tudo, irmãos, vem da alma para o corpo, o intelecto. Por isso que o reino de Iau é conquistado pela violência. E nós temos que renunciar à vida da alma. O que é renunciar à vida da alma? Se você tem rancor, tem que renunciar ao rancor. Porque o rancor, irmãos, ele não está no teu corpo. Quando alguém tem rancor, o rancor está na alma, está no intelecto, está na mente. Entendeu, irmãos? A inveja não está no teu corpo, está na tua mente. O corpo não tem capacidade de sentir nem amor e nem ódio. Aonde a gente sente amor e ódio? É no intelecto, é na mente, é na alma. E quando fala mente, irmãos, eu não estou querendo dizer aqui cérebro, não. Cérebro é uma composição cárnea, entendeu? De mais de 70% de água. E tem uma conexão com a alma. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em lugar nenhum, irmãos, falou que a alma é fraca. Porque quando a gente morre, morre o corpo. A alma e o espírito vivem. E só Iau tem capacidade de separar um do outro. Que Iau nos abençoe, que nós possamos trazer aqui no próximo vídeo os benefícios do sal grosso, o que o sal grosso faz na nossa saúde e termos mais luz, mais visão a respeito do conhecimento de Iau. Lembrando, Iau quer bondade, Iau não quer sacrifício. Bondade ele quer, sacrifício não. Iau não quer misericórdia, porque Iau não quer miséria para ninguém. Misericórdia é concordar com a miséria. Iau não quer isso, Iau quer bondade. Lembra, nós temos que aprender a ler as escrituras do jeito que deve ser lida, porque Satanás, através do sistema, colocou muita heresia, muita blasfêmia dentro da Bíblia. Então nós temos que ler a Bíblia com a mente sadia e como ela deve ser lida. Por isso que alguns trechos da Bíblia, quando for falar a palavra diferente do que está lá, eu explico a razão por que eu falo dessa maneira. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahushua, o Mashiach. Assim seja.